revelado, a incrível declaração da mulher Apache que transformou nossas vidas em uma noite. Lucia sempre foi a menina dos sonhos. Filha de agricultores, ela cresceu entre plantações verdes e o cheiro da terra molhada. Sonhava em ser advogada, a defensora da justiça que levaria a voz dos injustiçados para o tribunal. Mas agora, aos 28 anos, a realidade pesada do seu escritório de advocacia respeitado a sufocava. Os olhares depreciativos de seus colegas, com mesas de mármore e muros de vidro que nada escondiam, a faziam sentir como se fosse uma intrusa nesse mundo elitista e cruel. A expectativa da família, tão enraizada na lealdade e na força, fazia com que cada dia parecesse uma batalha solitária. Certa manhã, enquanto revisava alguns documentos, a notícia de que Cláudio, seu amigo de infância, havia sido demitido sem justa causa de uma grande empresa local, explodiu dentro dela como um raio. O coração acelerado, a indignação se transformou em uma chama ardente. Cláudio era um trabalhador honesto, pai de 3 filhos, e agora sua dignidade tinha sido pisoteada. Quando decidiu levar o caso adiante, Lúcia não podia imaginar que enfrentaria uma onda de risos disfarçados e desdém dentro do próprio escritório. Como você pretende vencer um gigante? Echoou a pergunta traiçoeira, um soco no estômago que a fez hesitar. Porém, em busca de apoio, ela conheceu Regina, uma mulher Apache que recentemente se mudara para a cidade. No café pequeno onde se encontraram, Regina falava com tanta paixão sobre sua cultura e desafios enfrentados, que as palavras dela ecoaram na alma de Lucia. A luta não é apenas pelo que temos, mas pelo que somos, dizia Regina. E aquilo foi como um chamado, uma lanterna em meio à escuridão. Lucia sentiu que a coragem da mulher Apache pulsava dentro dela, e essa conexão a despertou para um novo propósito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Motivada e destemida, Lucia se preparou para a audiência que se aproximava. A sensação de um peso nas costas era intensa, mas ela lembrava da força que Regina emanava. Quando entrou na sala de tribunal, seu coração pulsava como um tambor, determinado a quebrar o silêncio que tantos tentavam manter. Os advogados da empresa, arrogantes e risonhos, tentaram desestabilizá-la, mas ela se lembrou da confiança que aquela mulher trouxe para sua vida. No auge da audiência, enquanto as luzes brilhavam e os olhares se fixavam nela, Lucia revelou documentos secretos da corporação. A sala gelou, os murmúrios aumentaram e a tensão era palpável. O juiz a observava, suas sobrancelhas franzidas em crescente interesse. Lucia não estava ali apenas por Cláudio. Ela lutava por todos que foram esquecidos. No momento em que seu pulmão se encheu de ar e a última palavra escapou de seus lábios, uma mensagem anônima surgiu em seu celular com um aviso que a fez tremer. Você realmente sabe com quem está lidando? As sombras do desconhecido se aproximavam, e a luta que Lucia aceitou ser parte dela prometia ser mais profunda do que ela jamais imaginou. Lucia saiu da sala do tribunal com a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O eco de suas próprias palavras ainda ressoava em sua mente, mas a mensagem misteriosa a acompanhava como uma sombra. Seu coração batia acelerado, uma mistura de alívio e preocupação. Como alguém poderia saber o que ela havia feito? Era uma situação nova e ameaçadora que lhe roubava a tranquilidade, entorpecendo a euforia da vitória. Ela caminhou pelas ruas, o ar fresco de um fim de tarde balançando os cabelos e bagunçando os pensamentos. As luzes da cidade piscavam, porém, nada parecia brilhar para ela naquele momento. A imagem de Cláudio, com o semblante preocupado, e os filhos que dependiam dele, ocupava sua mente. Em seu íntimo, Lúcia tinha plena convicção de que a justiça não se restringia aos muros do tribunal, mas ressoava nas vidas que tocava.
Regina, com sua força e sabedoria, tornara-se uma aliada essencial nesse caminho. Ao passar em frente ao café onde haviam se encontrado, Lucia decidiu entrar. A atmosfera alegre do lugar contrastava com sua disposição interna. No fundo, ela esperava que Regina estivesse ali, como um farol em meio à tempestade. Assim que entrou, um sorriso iluminou seu rosto. Regina estava lá, e a expressão da mulher Apache refletia a calma e a força que Lucia tão desesperadamente buscava. Ao se sentar, Regina a cumprimentou com um gesto convidativo e inquebrável. Você fez o que tinha que fazer, Regina disse com um brilho nos olhos. Lucia hesitou, suas mãos tremiam ligeiramente. Mas você viu a mensagem? Isso me deixou assustada. E se eles tentarem retaliar? Regina inclinou a cabeça como se ponderasse sobre suas palavras. Quando você entra em batalha, saiba que a luta não é apenas sua. Você está defendendo uma causa maior, Lucia. A coragem atrai atenção, e nem sempre será a que você deseja. A mulher Apache prosseguiu, contando histórias de sua ancestralidade, de batalhas e triunfos que não se limitavam apenas ao que era visto, mas ao que era sentido na alma. Cada palavra dela era um caminho que se abria diante de Lucia. Ela começou a entender que o medo que sentia não a tornava fraca, mas humana. E se eu perder tudo? Lucia questionou, a angústia visível em sua voz. Regina sorriu, com um olhar que parecia atravessar a barreira do medo. A luta é mais importante do que a vitória. Ninguém pode tirar a sua verdade e o seu nome. Você se lembra o que eu disse? A luta não é apenas pelo que temos, mas pelo que somos. Aquilo tocou Lúcia profundamente. As palavras de Regina ecoaram como um mantra, e ela decidiu que, apesar das dificuldades e incertezas, não voltaria atrás. Na verdade, descobrir o que significava lutar por sua voz e por seus valores a deixava mais viva do que nunca. Mas quando saiu do café, um arrepio percorreu sua espinha. A mensagem anônima não era apenas um lembrete do perigo, mas um sinal de que algo maior estava se formando. Em sua mente, uma nova questão surgia. Quem estaria por trás daquela ameaça? O que mais ela não sabia sobre a batalha que havia escolhido enfrentar? À medida que a noite caía, a cidade parecia ainda mais implacável. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. As recompensas poderiam ser grandes ou devastadoras, mas uma coisa era certa. Ela precisava descobrir a verdade por trás das sombras que a seguiam. E naquele momento, a determinação dela se fortaleceu. Agora, restava uma dúvida. Até onde Lucia iria para proteger não apenas seu amigo Cláudio, mas todos aqueles que, como ele, foram pisoteados pelo sistema. O futuro parecia incerto e sombrio, mas a luz da justiça a guiava. E assim, enquanto o luar iluminava seu caminho, Lúcia não sabia que as revelações seguintes a levariam a um confronto que mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de muitos outros. Lucia caminhou lentamente pela calçada, seus pensamentos agitados como as folhas que dançavam ao vento. Cada passo parecia conduzi-la mais para perto de uma verdade que ela mal conseguia imaginar. O luar estava alto, lançando sombras e iluminando seu caminho de forma estranha, como se cada luz e cada sombra guardassem segredos. Ela pensava em Cláudio. A situação dele não era apenas sobre um caso, mas sobre um sistema que esmagava sonhos e esperanças. O coração de Lucia pulsava forte em seu peito, uma mistura de determinação e medo. E se aquele recado estranho que recebera fosse apenas o primeiro ato de uma tragédia maior? A mente de Lucia, antes focada apenas na justiça, agora abarrotava de perguntas. Quem seria capaz de ameaçá-la? O que queriam alcançar? A resposta a inquietava. Com o sentimento de que os desafios esperavam por ela na esquina, Lucia decidiu se dirigir à casa de Cláudio. Ao chegar, ela hesitou um instante diante da porta. Os filhos dele poderiam estar acordados, esperando ansiosos o retorno do pai. E se eles também fossem alvo de atentados? O peso dessa responsabilidade era intenso, mas a lembrança do olhar preocupado de Cláudio deu coragem a Lucia. Ela precisava se arriscar. A campainha soou e logo Cláudio atendeu, sua expressão se iluminando ao vê-la. Lucia! Que bom que você veio! Ele a puxou para dentro e ela percebeu a tensão em seus ombros. Eu vi o julgamento. Você foi incrível, mas... E essa mensagem que você recebeu? Lucia respirou fundo e começou a explicar.
Com cada palavra, ela se sentia mais forte. Era como se estivesse dividindo um fardo que pesava em suas costas. Cláudio escutava atentamente, os olhos focados e a mandíbula contraída. Cada frase dela soava como um chamado à ação. Eu não posso deixar que isso acabe aqui, Cláudio. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Você e sua família merecem paz, e eu estou disposta a lutar por isso. As palavras saíram dela com um fervor que surpreendeu até mesmo Lucia. Um silêncio pesado pairou entre eles. Ouvia-se apenas o som das crianças rindo lá no fundo. O alívio que Cláudio sentia podia ser visto em seu olhar. Mas havia algo mais, uma hesitação. Lucia, você sabe que isso pode ser perigoso. Não quero que você se machuque. Ela não podia suportar a ideia de ficar parada enquanto outros sofrendo. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a ação frente a ele. Precisamos juntar forças. Eu não posso fazer isso sozinha. Cláudio olhou para o chão, como se ponderasse o peso de sua escolha. Então, um brilho renovado acendeu em seus olhos. Se você está pronta, eu também estou. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. A determinação de Lucia cresceu mais. Juntos, eles decidiram que seria melhor reunir mais aliados. Pessoas como Regina, que portavam não só força, mas também experiência. Naquele momento, uma nova compreensão se formou entre eles. A luta não era só deles, mas de muitos que, como Cláudio, ainda estavam em busca de justiça. Conforme a noite avançava, o plano começou a tomar forma. Lucia e Cláudio se dedicaram a traçar um caminho. O telefone de Cláudio tocou, rompendo o silêncio. A conversa que se seguiu mudou tudo. Ele olhou para Lucia com uma expressão que misturava determinação e susto. A polícia encontrou algo. Eles querem que a gente vá até lá. É sobre a mensagem. Nesse instante, a adrenalina que antes a movia, agora parecia uma onda avassaladora. Lucia sabia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade, mas também que a situação poderia se tornar mais perigosa do que jamais imaginara. A decisão estava feita. Eles iriam juntos, enfrentar tudo o que fosse necessário. Mas na mente de Lucia ficou uma última pergunta que clamava para ser respondida. Quem realmente parecia estar controlando as sombras que os ameaçavam? E assim, enquanto a chama da coragem ardia em seu coração, a sensação de que o pior ainda estava por vir se instalou na mente de Lucia. O que a aguardaria na delegacia? Uma traição? Um aliado inesperado? O futuro se apresentava como uma névoa densa, mas uma coisa era certa: ela estava pronta para desbravá-la. Lucia sentiu o coração acelerar assim que Cláudio a guiou pela moderna delegacia. As luzes fluorescentes lançavam um brilho frio que parecia enfatizar a gravidade da situação. As paredes estavam adornadas com fotos de policiais, heróis de um sistema que, em muitos casos, também mostrava suas falhas. Ali, a atmosfera era tensa, quase palpável, como um fio prestes a romper. Enquanto subiam as escadas, Lucia não pôde deixar de pensar nas vidas que estavam em jogo. As crianças de Cláudio, as famílias que sofreram e que estavam contando com eles. Sua determinação a impulsionava. Ela precisava saber se alguém ali poderia oferecer a ajuda necessária. Estamos quase lá, disse Cláudio, percebendo a ansiedade dela. Ele segurou sua mão, um gesto sutil de apoio em meio à incerteza. No corredor da sala de reuniões, aguardava o delegado Araújo, um homem alto com um olhar penetrante e um semblante que revelava tanto autoridade quanto cansaço. Ele fez um gesto para que se sentassem, e Lucia se perguntou como uma pessoa poderia carregar sobre os ombros o peso de tantas vidas. Obrigado por virem, começou Araújo cruzando os braços. A situação é mais séria do que imaginávamos. Lucia engoliu em seco, sentindo um calafrio na espinha. O que você encontrou sobre a mensagem? O delegado trocou olhares com Cláudio antes de continuar. As mensagens estão ligadas a uma rede bem organizada de ameaças. Alguém está tentando silenciar vozes que não devem ser caladas. Infelizmente, estamos vendo muitos envolvidos. E a situação é complicada. Complicada! O tom de Lucia subiu, a indignação transparecendo em seu rosto. Nós precisamos de respostas e de ação. Não podemos nos deixar intimidar por esses criminosos. Araújo a observou, o queixo levemente erguido, em um gesto interessante de admiração.
A coragem é admirável, mas precisamos ser cautelosos. Temos um informante dentro da rede. Ele pode nos ajudar, mas isso significa que você e Cláudio poderão estar em risco. Estamos dispostos a assumir o risco, respondeu Cláudio, sua voz firme, como um soldado em campo de batalha. Só queremos a verdade e garantir a segurança de nossa família. A respiração de Lucia ficou mais pesada enquanto as palavras soavam em sua cabeça. O informante poderia ser a chave para desmantelar aquele jogo sombrio, mas... E se isso colocasse suas vidas em perigo? Tem certeza de que não há outro jeito? Lucia questionou, o olhar inquieto. Nossas famílias, elas são nossa prioridade. O delegado hesitou e a tensão na sala fez o ar parecer mais espesso. Se tivermos que agir rapidamente, pode ser a única chance. Mas lembre-se, se algo der errado, as consequências poderão ser desastrosas. Se não fizermos nada, as consequências já são desastrosas. Lucia respondeu, seu tom adquirindo uma fervorosa intensidade. Cláudio apoiou-o, concordando com um aceno de cabeça. O olhar determinado dele se encontrava com o dela, e juntos, eles eram uma força unida. Araújo finalmente suspirou, como se a pressão da realidade tivesse se abatido sobre ele. Muito bem, vamos encontrar esse informante. Faremos um plano de contenção antes de agir. Lucia mal podia acreditar na velocidade da reviravolta. Sua mente estava a 1000 por hora, mas algo dentro dela ainda se contorcia de incerteza. O que poderia acontecer se eles seguissem em frente? E se o informante não era quem dizia ser? Enquanto se preparavam para a ação, uma mensagem diferente chegou até ela. Uma intuição que não podia ignorar. Havia algo mais profundo que estava sendo escondido. Havia traços de traição na sombra, algo que poderia se desdobrar de maneira inesperada. Assim, ao deixar a sala, o peso do mundo estava sobre seus ombros. Mas Lúcia estava decidida. Ela sabia que a bravura deles seria testada de maneiras que nem conseguia imaginar. Mas qual poderia ser o verdadeiro preço pela verdade? Estariam prontos para pagá-lo? E assim, com o coração pulsando forte, a coragem emergindo, uma nova pergunta surgiu. Até onde iriam para proteger aqueles que amavam e, principalmente, para descobrir a verdade? Lucia e Cláudio deixaram a sala de reuniões com a adrenalina a 1000. Aquele não era apenas um dia comum, era o início de uma batalha que poderia mudar o destino de suas famílias e tantas outras. O corredor da delegacia parecia um labirinto, onde cada passo ressoava como um eco de incerteza e expectativa. Precisamos nos preparar. Não podemos deixar que as emoções nos impeçam de ser prudentes, disse Cláudio, sua voz ocupando o ambiente tenso ao redor deles. O rosto de Lucia estava pálido, mas uma chama de determinação brilhava em seus olhos. Na saída, a brisa fresca da noite envolveu-os como um manto acolhedor, como se o mundo exterior quisesse limpar uma parte da ansiedade que ainda os consumia. Cláudio puxou o celular do bolso e começou a preencher o grupo de mensagens com informações sobre a reunião. Uma respiração profunda tomou conta de Lucia. Ela sabia que precisarão comunicar-se com todos, mas ainda havia algo em sua mente que não a deixava em paz. Você está bem? Cláudio perguntou, ao notar sua expressão preocupada. É só. E se forem só os dois nós? E se o informante for um agente duplo? As palavras escaparam de seus lábios, um medo que estava escondido dentro dela. Eu confio no Araújo. Ele pareceu sério. Ele quer limpar isso tanto quanto nós. Lucia assentiu, mas a dúvida não a deixava tranquila. Naquela noite, enquanto se sentava na mesa da cozinha com Cláudio e os filhos, a sala iluminada pela luz suave das lâmpadas parecia um refúgio temporário. O cheiro do jantar ainda pairava no ar, mas a sensação de normalidade estava estranha diante da gravidade do que se aproximava. As crianças estavam alegres, rindo e correndo pelo cômodo, enquanto Lucia trocava olhares com Cláudio, um entendimento silencioso se formando entre eles. O que fariam se precisassem afastá-los dessa loucura? Se alguma coisa desse errado, o que poderiam perder? Esse é o nosso último jantar assim, não é? Cláudio quebrou o silêncio, sua voz baixa. Lucia fechou os olhos por um instante, engolindo em seco. Não vamos pensar assim, vamos ter fé. Amanhã, tudo pode mudar.
As palavras saíram como uma promessa silenciosa, mas o peso delas quase era palpável. O telefone vibrou e Lucia pegou rapidamente, o coração acelerando. Era uma mensagem de Araújo. Reunião de emergência com o informante. Amanhã, às 8h. Seja pontual. Aquilo era tudo o que precisavam. A oportunidade clara, mas também trazia um novo nível de tensão. Temos que nos preparar, Cláudio. Precisamos estar atentos a qualquer detalhe. Não podemos vacilar, afirmou Lucia, com sinceridade em sua voz. Ele anuiu, o semblante sereno, mas os olhos traíam a intensidade do que estava por vir. O tempo estava se esgotando e as sombras se aproximavam. Como uma tempestade prestes a eclodir, cada momento contava e a intensidade do futuro que se desenhava pressionava sobre eles. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Lúcia sentou-se no sofá e olhou pela janela. A lua banhava a cidade em um brilho prateado e ela não pôde deixar de pensar nas vozes que estavam sendo silenciadas. O informante poderia ser a chave, mas em suas entranhas, um pressentimento a incomodava. Quando finalmente foi dormir, cada batida do seu coração parecia ecoar em sua mente, formando um mantra. E se não conseguirmos? E se tudo mudar irrevogavelmente? O dia seguinte prometia uma reviravolta, mas o que desvendariam no caminho? Seria a procura pela verdade um divisor de águas ou um caminho para a escuridão? Enquanto isso, as sombras olhavam. Elas estavam lá, prontas para reagir. Seriam capazes de enfrentá-las? A coragem de Lucia e Cláudio seria suficiente para conduzi-los à verdade? O futuro estava tão perto, mas ainda invisível. A história deles estava apenas começando. Lucia acordou com o sol ainda tímido, filtrando seus raios através das cortinas da sala. O dia estava ali, mas a atmosfera estava densa, como um manto pesado de promessas não ditas. O coração dela balançava entre a esperança e o medo, o que tornava cada respiração uma batalha. Cláudio, ao seu lado, dormia tranquilo, alheio às incertezas que dançavam na mente da esposa. Ela se levantou e, com passos silenciosos, foi até a cozinha. A cafeteira já estava programada e o aroma do café fresco invadiu o ambiente. Para Lucia, aquele cheiro sempre foi reconfortante, mas hoje ele parecia só aumentar a ansiedade que fervia dentro dela. O que a esperava naquela reunião? A verdade poderia abrir vozes ou selar destinos. Enquanto mexia na xícara, seu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Cláudio. Já estou a caminho. Vamos juntos. A determinação em suas palavras era um lenitivo, mas a sombra da dúvida ainda se arrastava, como um longo fantasma. E se tudo desse errado? E se o informante não fosse digno de confiança? Com a mente cheia de perguntas, Lúcia decidiu acordar as crianças. Ao ver os rostos sorridentes e sonolentos dos filhos, seu coração encheu-se de amor e ao mesmo tempo de um medo profundo. Se tudo falhasse, seriam eles quem mais sofreriam. Abraçou-os forte, como se estivesse tentando tranquilizar a si mesma também. Cláudio chegou minutos depois, com um semblante mais sério do que o habitual. Como estão os pequenos? Ele perguntou, tentando suavizar a gravidade do momento. Estão bem, mas você... consegue sentir isso? Lucia respondeu, a insegurança escorrendo em sua voz. Sim, está no ar, mas precisamos manter a calma. O Araújo já está lá, e isso deve nos fortalecer. Após uma rápida refeição, segurando as mãos um do outro, eles se prepararam para partir. O carro, com a distância até a delegacia se encurtando, parecia um veículo destinado ao desconhecido, cada curva revelando novas incertezas. Ao chegarem, o clima era tenso, com policiais e agentes conversando em sussurros. Era ali que tudo poderia mudar, mas também onde tudo podia terminar. Depois de um longo caminho pelos corredores, deram de cara com Araújo, que os esperava na sala de reuniões. O informante já está a caminho, Araújo disse de forma incisiva. Mas temos que estar preparados para qualquer coisa. Informações podem vir com um preço, mesmo que indesejado. Lucia trocou um olhar com Cláudio. Ambos podiam sentir os corações acelerando. A sala estava cheia, mas a única coisa que importava era a verdade que estava prestes a ser revelada. A porta se abriu com um rangido e um homem entrou, vestindo um casaco escuro que combinava com a expressão rígida de seu rosto. Os olhos dele pareciam saturados de tristeza e pesar, como se carregasse um mundo de segredos. Vocês não sabem o que estão prestes a descobrir, ele disse, olhando diretamente para Lucia e Cláudio, um tremor em sua voz.
Se não tomarem cuidado, isso pode custar muito mais do que vocês imaginam. Aquela frase ecoou como um sino, e cada instante parecia ganhar um peso insuportável. O que aquele homem sabia? Quais segredos poderiam ser desenrolados? Quando a próxima palavra se formou nos lábios dele, Lúcia sentiu um frio na espinha. Seria o que eles esperavam ou apenas o início de um pesadelo que ainda não imaginavam? A realidade girava diante deles, pronta para desvelar suas verdades mais sombrias. E enquanto a cena se desenrolava, a pergunta pairava no ar. Até onde estavam dispostos a ir para proteger aqueles que amavam? O homem respirou fundo, como se tomasse coragem antes de continuar. Luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras longas que se arrastavam pelas paredes. Cada um na sala segurava a respiração, e por um breve momento, o tempo pareceu parar. Eu soube de algo que vocês precisam entender. Ele começou, a voz quebrando a tensão. A verdade é mais sombria do que vocês imaginam. Há pessoas que estão dispostas a tudo para manter segredos escondidos. Lúcia sentiu o coração acelerar ainda mais. Aquela conversa estava se desenrolando como um filme de suspense, e cada palavra era um novo golpe no seu peito. Cláudio, ao seu lado, apertou a mão dela, como se estivesse dizendo que estavam juntos, enfrentariam qualquer tempestade. Há membros influentes na polícia envolvidos em algo muito maior. O informante continuou, os olhos brilhando com um misto de medo e determinação. E essa corrupção não afeta só vocês, mas suas crianças também. Se alguém descobrir que vocês estão atrás da verdade, a segurança de sua família estará em jogo. Lúcia se sentiu tonta. O que significava aquilo? Aquela luta por justiça poderia colocar seus filhos em perigo? A imagem dos pequenos brincando no quintal atravessou sua mente e um nó se formou em sua garganta. Mas como eu posso ajudar? Cláudio perguntou, a determinação em sua voz despontando como um farol. Quero saber tudo. Precisamos tomar uma atitude. O homem hesitou, e por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Finalmente, ele olhou nos olhos de Cláudio e Lúcia, uma expressão de compaixão misturada à seriedade. Vocês precisam estar preparados para agir rápido. A informação que eu tenho pode ser a chave, mas significa ficar exposto. E uma vez que vocês entrarem nessa, não há como voltar atrás. É isso que queremos, Lúcia disse, sua voz ganhando força. Estamos prontos, por nossos filhos, por nossa família. Não podemos ficar paramos. Precisamos fazer isso. Se for assim, saibam que estarão entrando em um jogo perigoso, o informante afirmou. A partir de agora, não há mais segredos. Terei que contar tudo, e se você decidir seguir em frente, precisarão de um plano. A sala estava densa, as olhadas se cruzando enquanto todos compreendiam a gravidade da situação. Lúcia sentiu uma onda de adrenalina. Ela queria saber a verdade, mas a ideia de arriscar a segurança da família a assombrava. Qual é o plano? O que você sabe? Cláudio perguntou, a determinação quase pulsando ao seu redor. O homem começou a falar, e as palavras começaram a fluir. Ele revelou nomes, locais e até possíveis aliados. A cada detalhe, a cena se tornava mais clara, mas também mais assustadora. Agora, Lúcia e Cláudio estavam sendo puxados para um labirinto de desafios, onde a verdade era tanto uma resposta quanto uma armadilha. À medida que a reunião se desenrolava, a tensão crescia. O que eles iriam descobrir não só ecoaria em suas vidas, mas poderia também reformular o conceito de justiça que conheciam. Lúcia olhou novamente para Cláudio e, pela primeira vez, viu o peso da responsabilidade em seu rosto. Estamos prontos para tudo, não estamos? Ele sussurrou, buscando coragem nos olhos dela. Sim, mas a que preço? Lúcia respondeu, a inquietação transparecendo. Nesse instante, alguém bateu na porta da sala, interrompendo a conversa. A atmosfera se transformou novamente. Precisamos terminar isso, disse o informante, seu olhar aflito por um novo perigo. O tempo está se esgotando. E enquanto a porta se abria, um novo pavor se instalou no coração de Lúcia. Estariam prontos para o que estava por vir? A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e sombria. A luz fluorescente iluminou o rosto da nova entrada, e Lúcia sentiu um frio na espinha. Era um homem que parecia ter saído de um filme, com um olhar decidido, mas inquieto. Desculpe a intromissão, ele disse, sua voz grave ecoando pela sala. Mas estamos todos em perigo e precisamos agir agora. O informante olhou para ele com um misto de alívio e desconfiança.
Você veio na hora certa. Precisamos de ajuda. Lucia mal conseguia processar o que estava acontecendo. A cada palavra, a realidade se tornava mais assustadora. Quem é ele? Sussurrou a Cláudio, a insegurança transparecendo em sua voz. Um aliado, respondeu Cláudio, sem desviar o olhar do novo homem. Precisamos ouvir. O estranho se apresentou como Rafael. Ele tinha um histórico de combater corrupção e já havia enfrentado as mesmas forças obscuras que agora ameaçavam Lucia e sua família. Vocês estão sendo monitorados, avisou Rafael, a preocupação visível em seu semblante. Eles sabem que vocês estão atrás da verdade e farão o que for preciso para silenciá-los. A tensão na sala era palpável. Lucia sentia o estômago embrulhar ao pensar nas crianças. O informante começou a compartilhar mais detalhes sobre os nomes que mencionara antes, e cada um deles parecia estar interligado a um esquema muito maior. Eram políticos, empresários e até mesmo membros da força policial. São pessoas que nunca hesitarão em usar a violência, completou Rafael, olhando nos olhos de Cláudio. Se vocês quiserem fazer isso, deverão estar prontos para as consequências. Estamos prontos, Cláudio repetiu, mas a determinação na voz dele estava agora misturada com um certo temor. Lúcia percebeu que a coragem dele era admirável, mas não podia deixar de pensar na fragilidade da situação. Qual é o próximo passo? Perguntou Lúcia, tentando ocultar a insegurança. Precisamos de informações. Alguém dentro da estrutura deles pode ser nosso aliado, uma fonte que pode confirmar tudo o que sabemos. Mas para isso, devemos agir com cautela, disse o informante. Ouvindo essas palavras, Lucia se lembrou de seu vizinho, um funcionário da prefeitura que tinha se mostrado prestativo antes. Ele poderia ter acesso a dados que poderiam ajudar. E se ele souber de algo? Sugeriu, seu coração pulsando rápido. Podemos tentar falar com ele. Rafael concordou, mas alertou. Cuidado, ele pode estar comprometido. Faça perguntas simples, mas relevantes. O que já ouviu sobre política local, sobre as práticas na polícia. Qualquer pista será útil, mas mantenham a conversa casual. Lucia e Cláudio assentiram, sentindo a gravidade da situação. A ideia de se tornar cúmplices de um jogo perigoso asfixiava suas almas, mas a luta pelo que era certo falava mais alto. Enquanto o plano começava a se formar, uma sensação de adrenalina misturada ao medo envolvia Lucia. E se esse fosse o último passo em direção a uma verdade traiçoeira que poderia destruir tudo o que mais amavam? Se a informação que vocês buscam for verdadeira, estaremos na linha de frente de algo que poderia mudar tudo, interferiu o informante, cortando a apatia crescente na sala. Lucia procurou os olhos de Cláudio, buscando respaldo. Uma decisão tinha que ser tomada. Seria a luta pela verdade valer a pena frente ao que eles arriscariam? Então vamos fazer isso. Por nossas crianças, por nossa família, declarou Cláudio com determinação renovada. Mas ao mesmo tempo, a dúvida ainda pairava no ar. Eles realmente estavam prontos para o que estava por vir? Enquanto todos se levantavam, um telefone tocou abruptamente e a tensão se abalou. As mensagens poderiam ser um alerta ou um sinal de que o tempo estava se esgotando. O olhar do informante se endureceu. Responda! Pode ser um aviso importante ou a última chamada. Esteja preparado para agir rápido. Lucia sentiu seu coração acelerar novamente. A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E talvez até determine se eles sairiam daquilo vivos ou não. A sala estava tão quieta que o único som que se ouvia era o leve zumbido das lâmpadas. Lucia pegou o celular e olhou para a tela. Era uma mensagem do vizinho, Alberto. Podemos conversar? Tenho algo urgente para te contar. O coração de Lucia acelerou. Ela olhou para Cláudio, que parecia tão tenso quanto ela. A comunicação era tão direta e precisa que quase não soava como um alerta, mas uma convocação. Deve ser importante, murmurou ele, piscando para ela. Rafael aproximou-se. Ligue, pergunte o básico. E se der, marque um encontro. Precisamos ser rápidos. Lucia assentiu, sentindo o nervosismo se alastrar, como um fogo que arde lento, mas sem controle. Com a voz trêmula, ela pressionou o botão para ligar. Alberto, é a Lucia. Você disse que tinha algo urgente? O silêncio do outro lado parecia interminável. Ele finalmente respondeu, a voz trêmula e enigmática. Eu não posso falar muito por aqui. Sinto que estou sendo observado. Podemos nos encontrar?
Claro! Onde? Perguntou Lúcia tentando manter a calma. Na praça, em frente ao seu prédio, em 15 minutos. E antes que ela pudesse dizer mais, o telefone desligou. Ele está em perigo? Perguntou Cláudio, seu olhar fixo na expressão de Lucia. Parece que sim, respondeu ela, a ansiedade crescendo. É um risco, Lucia. Você não pode ir sozinha. Se as coisas estiverem mesmo perigosas, não podemos nos arriscar. Mas algo dentro dela gritava que deveriam ir juntos, que a busca pela verdade era mais forte que qualquer medo. Eu preciso ir, Cláudio. Ele pode saber algo que pode nos salvar. Rafael se aproximou. A atmosfera está carregada. O tempo não está ao nosso favor. Se você decidir ir, faça isso com cuidado. Vou ligar para você assim que chegar lá. Prometo, disse Lucia decidida. Ela deixou a sala ao lado de Cláudio, o coração batendo forte na expectativa e no medo. O caminho até a praça parecia mais longo do que o habitual. Cada passo ecoava em sua mente, lembrando-a da responsabilidade que tinha com sua família. Chegando, Lucia avistou Alberto de pé em uma das extremidades do local, com a expressão carregada de preocupação. O que teria para contar? A poucos metros de distância, Cláudio sussurrou. Fique atenta e não revele muito. Ela assentiu, mas a urgência em seus olhos falava mais do que palavras poderiam dizer. Quando Alberto a viu, fez um gesto para ela se aproximar, e os três se encontraram em um canto parcialmente iluminado. Lucia, preciso que você ouça com atenção. A situação é muito mais grave do que você imagina. Ela prendeu a respiração, o peito apertado. Eu vi algo que envolve pessoas que vocês conhecem. Eles estão envolvidos em algo perigoso e corrupto. Estão planejando algo que pode machucar muita gente, inclusive vocês. Ele falou baixo com um olhar apreensivo. Como você sabe disso? Cláudio perguntou, tom preocupado no tom de sua voz. Eu ouvi uma conversa. Não pensei que fosse tão real, mas você precisa entender. Eles têm um plano para calar quem está se metendo no caminho. E vocês são alvos. As palavras de Alberto ressoaram densas no ar, como um aviso. Lucia olhou para Cláudio, ambos percebendo que tudo o que pensavam saber tinha mudado de uma vez. O que eles planejavam? Precisamos agir rápido. Se estão prestes a agir, não pode haver erros. Rafael disse ao lado deles, com a voz firme. E agora, o que fazemos? Perguntou Lúcia, a incerteza pesando sobre ela. O medo misturado com a adrenalina gerou um dilema angustiante. A luta pela verdade se tornava cada vez mais perigosa e cada revelação parecia levar a um abismo cada vez maior. O que eles realmente estavam dispostos a arriscar? Rafael olhou para os dois, os olhos intensos. Agora é a hora de decidir. Faremos isso juntos ou então todos estarão em risco. Lucia engoliu em seco. O peso da decisão era insuportável, enquanto o mundo à sua volta começava a se desfazer. E se fosse tarde demais para voltar atrás? Lucia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade deslizando como uma sombra sobre seus ombros. Ouvindo as palavras de Alberto, cada frase parecia ser um eco de um alerta que ela jamais quisera ouvir. O que era aquela luta que havia iniciado? Agora se transformava em um jogo que poderia custar vidas. A vida dos meus filhos está em jogo! A voz de Cláudio estourou como um grito na praça. Sabia que não poderia demonstrar fraqueza ali, mas havia medo visível em seus olhos. O futuro agora era uma sombra incerta e opressora. Precisamos do seu plano, Alberto, Lucia disse, com os olhos ardendo intensamente, a preocupação transparecendo. O que precisamos fazer para garantir que eles não hajam? Alberto hesitou, olhando de um lado para o outro, como se estivesse ciente de que os olhos invisíveis da ameaça os vigiavam. Vocês precisam concentrar todas as informações que têm. A polícia local fala sobre a Operação Silêncio. É assim que estão chamando. E o que isso significa? Cláudio interrompeu, a urgência em sua voz quase palpável. Significa que eles estão dispostos a qualquer coisa para desmantelar aqueles que ameaçam expor a corrupção. Isso inclui vocês. E se vocês não pararem isso, poderá ser fatal. Precisamos de provas concretas. Vamos precisar da ajuda de Rafael para conseguir acesso a informações que estão em arquivos digitais. Rafael assentiu, se movendo mais perto deles. Se você conseguir acesso ao sistema da prefeitura, poderemos encontrar o que eles esconderam. Precisamos saber quem está envolvido nesta operação. A determinação de Lucia pulsava com uma força renovada.
Então vamos fazer isso. Vamos até a prefeitura. Se não conseguimos fazer isso agora, todos podem ser pegos de surpresa assim que a operação acontecer. Cláudio tomou a mão de Lucia, apoiando-se no seu olhar. Precisamos ser rápidos. Vamos discutir como faremos isso em segurança. E assim, com uma nova estratégia se formando, os 4 se reuniram para planejar cuidadosamente cada movimento. Sabiam que o risco era imenso e que não poderia haver falhas. O destino de tantas pessoas estava interligado ao que estavam prestes a descobrir. No caminho até a prefeitura, Lúcia sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. O caminho era um reflexo do que significava lutar por justiça. E agora, seu caminho estava claro. Ela não estava mais sozinha. Tinha aliados fortes ao seu lado, que compartilhavam a mesma determinação. Ao chegarem à prefeitura, a tensão estava no ar. O local estava tranquilo, mas para eles era como se a calma precedesse uma tempestade. O plano era simples, mas cheio de variáveis. Lucia e Cláudio iriam juntos falar com Alberto para distraí-lo, enquanto Rafael tentaria acessar os arquivos digitais. Alberto, você pode me mostrar algumas das estatísticas que você mencionou? Lucia iniciou a conversa, com um tom de voz cálido, esperando minimizar qualquer apreensão. Estou realmente interessada em entender. Enquanto Cláudio fazia perguntas e Danilo a conduzia por um caminho de conversas, Rafael se movia por corredores, invisível como um fantasma. O que você precisa saber? Alberto disse, concentrando-se nas informações que pode fornecer. Precisamos de qualquer dado que possa nos ajudar a formar um caso sólido. Precisamos expor essas operações antes que machuquem mais famílias. Lucia disse. A cada palavra, seu coração se tornava mais leve e decidido. As palavras de Cláudio se entrelaçavam na conversa. E enquanto isso, Rafael, na sala dos servidores, navegava pelo sistema. O som de seus dedos batendo no teclado fazia um eco. E, sem querer, Lucia ouviu a mensagem vibrando em seu bolso. Mal teve coragem de olhar. Aquilo era um sinal de que a luta estava apenas começando. Finalmente, Rafael voltou, um sorriso satisfeito no rosto. Consegui. As informações são alarmantes. Aqui estão as provas que podemos usar para desmantelar essa operação e parar essas ameaças. A adrenalina explodiu em Lucia. Com provas nas mãos, ela sabia que tinha que correr. Aquilo era o que precisava para transformar a luta em ação. As declarações e os documentos poderiam ser a linha de frente contra a corrupção que ameaçava suas vidas e suas famílias. São vocês que precisam decidir agora. A informação está aqui, mas não podemos esperar que eles atuem primeiro. A luta não é mais só de vocês, mas de todos que foram calados. Será arriscado, mas as vozes não podem ser suprimidas. Vamos trazer isso ao público? Rafael olhou profundamente para eles. Lucia ponderou a pergunta. Todos ali estavam, prontos para lutar, mas mesmo assim, ela sentiu um peso grande em seu peito. O que deveriam fazer a seguir? Era uma decisão que poderia mudar suas vidas. A luta por justiça e a proteção das suas famílias se tornavam um paradoxo insuportável. Precisamos fazer um comunicado à imprensa, decidiu Cláudio, sua voz firme. Precisamos dar voz àqueles que foram silenciados e encaramos qualquer tipo de represália. Mas juntos seremos mais fortes. No momento em que a decisão foi selada, algo mudou. Lucia sentiu uma onda de esperança emergir no coração. Aquela luta não era apenas sobre elas e seus amigos. Era uma batalha pela justiça, pela dignidade e pela liberdade. E assim, enquanto a luz dourada do entardecer banhava suas almas, uma determinação renovada tomou conta. Eles iriam lutar e, mais importante, dariam um fim à era do silêncio. O caminho estava cheio de incertezas, mas agora havia uma linha visível de conexão entre eles e as vozes que estavam prestes a ecoar. Lucia sentia toda a gravidade da situação, mas também a certeza de que não voltariam atrás. Aquela batalha era deles. E enquanto o sol se punha, um novo dia se aproximava, prometendo reviravoltas e lutas. E naquele momento, ela sorriu. A coragem estava firme e a determinação pulsava em suas veias, ressoando como um grito de liberdade. Estava pronta para levar sua história à frente. Vamos em frente! Ela exclamou, sentindo no fundo do coração que a mudança começaria ali, naquela hora. A decisão estava feita, e a história deles se tornava parte de algo ainda maior. Os 4 se moveram juntos, prontos para tudo o que estava por vir.
E assim, a luta pela verdade prosseguia, mais intensa e unida do que nunca. Esta batalha era a chave para libertar os calados e restaurar a esperança perdida. Agora, mais do que nunca, Lucia percebeu. Ela era a voz de muitos. Agora, é a hora de você também se manifestar. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar esse canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.